boa noite mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versos 16 e 17. Nós vamos ler só 2 versículos hoje. Romanos 1, 16 e 17. Amém? Todos encontraram? Então, vamos ler aqui. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No ano de 1505, havia um sujeito viajando entre uma cidade e outra. Ele não viajava de carro, ele não viajava a cavalo, ele não viajava com nada sobre sua cabeça. Ele simplesmente estava andando de uma cidade para outra. Andava, como todos nós em algum momento andamos, talvez não de uma cidade a outra, mas todos nós, para chegar de um lugar a outro, muitas vezes vamos andando. A distância era grande e de repente o céu ficou cinza. E não demorou muito, ele já ficou completamente negro. A chuva começou a cair e o sujeito ficou preocupado, aquela chuva vindo sobre ele, mas não só a chuva. Começaram a cair raios em volta daquele homem. Verdadeiramente, aquele homem passava por uma situação em que ele se via no meio de 2 grandes tempestades. Mas por que 2? Havia uma tempestade de fato acontecendo em volta dele. E havia também uma tempestade terrível acontecendo na cabeça daquele homem. Ele estava sendo atordoado dentro da sua mente. Mas antes de falarmos o que acontecia na mente dele, como eu disse, havia raios, e não havia um raio caindo. Havia, de fato, vários raios caindo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um raio caindo bem na sua frente, eu já vi. E não é muito legal. Você quer sair daquele lugar desprotegido o mais rápido que você puder, mas aquele homem estava numa estrada. A única coisa que ele via para se proteger embaixo era a árvore. E, pelo amor de Deus, não se proteja embaixo de uma árvore se você ver raio caindo. Aquele homem não podia fazer isso, então ele só podia correr procurando algum lugar e não achando. E cheio de medo, porque os raios caíam. E a sensação que ele tinha é que alguém lá em cima estava brincando de ver o quão perto dava para jogar o raio sem acertar ele. Ele estava cheio de medo. E aquele homem com medo ficava o tempo todo se perguntando: o que será de mim se eu morrer hoje? O que vai acontecer comigo se um desses raios cair na minha cabeça? O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? O que se dará de minha alma, de mim mesmo? Aquele homem estava com medo, muito medo. E essa era a terrível, assustadora tempestade que também acontecia na mente dele. Ele foi escrever tempos depois, porque felizmente nenhum raio caiu nele, né? Ele escreveu tempos depois que, na realidade, ele tinha ódio desses versículos que nós acabamos de ler. Porque ele lia escrito: o justo viverá. E ele sempre lembrava: mas eu não sou justo, eu não viverei. Eu vou morrer, porque não sou justo. Só o justo viverá. Não é o meu caso. Então estou perdido. Ele então ficava se perguntando: o que posso fazer? O que posso fazer para evitar que um raio caia sobre mim? Eu não tenho onde me proteger. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Uma promessa. Eu não tenho nada para oferecer a Deus a não ser uma promessa. Eu posso fazer uma promessa, mas na realidade ele nem prometeu a Deus. Porque ele pensou bem e disse assim: olha, é justamente Deus quem julga, né? Então é um perigo falar com Deus. Vai que aí é que ele joga o raio mesmo. Eu tenho que falar com alguém, eu tenho que pedir a uma outra pessoa para interceder por mim. Ele então faz uma oração a Santa Teresa. Sim, aquele homem era católico naquela ocasião. E ele então faz uma oração a Santa Teresa dizendo: se nenhum raio cair sobre mim, eu prometo que me tornarei padre, eu prometo que me tornarei monge. Por favor, não deixe um raio cair sobre mim. Aquele homem então faz essa promessa e de fato nenhum raio caiu sobre ele. Ele abandona o seu diploma como advogado, seu diploma de direito, e segue em direção a um mosteiro agostiniano.
O homem cuja história eu estou contando é Martinho Lutero, que se tornaria mais famoso 12 anos depois. Mas naquela ocasião, ele estava morrendo de medo e assustado. E uma pergunta que a gente precisa fazer é: por que aquele homem estava tão assustado? A verdade é que ele não deixou de estar assustado depois que chegou ao mosteiro. Nem mesmo a roupa de padre, a veste clerical que ele colocou, fez ele achar que ele era justo. E, portanto, ele continuava olhando e pensando: o justo viverá. Eu não sou justo, portanto, eu não viverei. Essa era a grande convicção dele. Com toda certeza eu não viverei, porque eu não sou justo. Nem mesmo a roupa de padre, a veste clerical que ele usava, a posição que ele tinha no meio dos crentes, nada disso convencia ele de que ele fosse justo. Ele tinha certeza de que ele estava perdido. Por que eu abri contando essa história? Ora, hoje é dia 29 de outubro, daqui a 2 dias, no dia 31 de outubro, nós teremos uma data muito importante, nós comemoraremos Halloween não. Tá? Dia 31 eu também sei que, segundo o governo brasileiro, é dia do Saci, mas também não é isso. A informação que eu queria trazer para você é que no dia 31 de outubro também se comemora a Reforma Protestante, justamente porque foi o dia, 12 anos depois, em 1517, que Lutero pregou suas 95 teses na frente do castelo de Wittenberg. E assim, ele estabeleceu aquilo que seria o princípio das doutrinas que formulariam o que se tornou a Reforma Protestante. Ok, essa é a razão pela qual nós fazemos um culto da Reforma. Afinal, somos uma igreja presbiteriana, portanto, uma igreja herdeira desse movimento da Reforma Protestante. E assim nós contamos a história da Reforma, nós relembramos as doutrinas marcantes desse movimento e que, de alguma maneira, foram uma resposta a muito do que vinha sendo dito naquele período. Mas, além disso, eu queria compartilhar com você um pouquinho desse drama de Lutero, porque eu acredito que ele pode ser o drama de muitos de nós. Eu sei que a maioria de nós não gosta de pensar no que Lutero estava pensando naquele dia. A gente não quer pensar na morte. A gente não quer considerar esse acontecimento. Mas, por outro lado, ele é parte da vida de todos os seres humanos. É aquilo que nós podemos chamar de uma sensação de finitude. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. É uma sensação de finitude. Nós sabemos que, eventualmente, a gente acaba. A vida termina. A sensação de finitude, ela existe. E, de vez em quando, nós somos atacados por ela. A gente lembra disso. De vez em quando, a gente vai acabar lembrando: olha, eventualmente, a minha vida vai acabar. E uma coisa triste é: eu não sei quando isso vai acontecer. A gente gosta de esquecer, então pensar que, não, isso vai acontecer, eu vou fazer planos aqui para quando eu tiver 80, 90, 100 anos, 120, quem sabe, como Moisés. Mas a verdade é que isso pode acontecer de maneira completamente inesperada. Eu não quero te assustar. Mas o fato é que Lutero estava com medo porque, naquele momento, parecia muito que isso ia acontecer com ele, mesmo ele sendo um homem de apenas 22 anos. Eu me lembro de uma música que pelo menos fala muito ao meu coração nesse tema. A música do Toquinho. Ora, o que Toquinho escreveu? Que música famosa do Toquinho a gente tem? Tem uma bem famosa, que nos diz assim: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E essa música geralmente é engraçada porque a gente só escuta ela no começo. Ninguém chega no final da música, ou pelo menos a gente evita chegar no final da música. Porque no final da música ele repete o começo. Só que o tempo todo dizendo para nós assim: eu desenho, mas isso descolorirá. Isso vai acabar. Em algum momento a gente é criança e está realmente desenhando um sol amarelo. A gente até desenha um castelo, embora não com 5 ou 6 retas. Eu tenho certeza que isso é impossível. Isso era só a rima da música mesmo. Mas assim, a gente tenta desenhar um castelo com algumas retas a mais, né? A gente desenha e eventualmente vai chegando o final e as coisas vão descolorindo, as coisas vão acabando em algum momento. Pode ser num final bem distante. Para Lutero, foi naquele dia quando ele tinha 22 anos e, portanto, é algo que em algum momento, em dados momentos da nossa vida, a gente precisa considerar. A gente precisa pensar ainda naquela pergunta: se o raio que não caiu na cabeça de Lutero caísse na minha, o que seria de mim? O que aconteceria comigo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, com base no que o apóstolo falou.
Paulo começa essa epístola, ou melhor, começa esse trecho que a gente leu, dizendo: não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo para nós, portanto, que o Evangelho é a doutrina através da qual ele não vai se envergonhar de pregá-la. Porque se você ler o versículo 15, ele diz que ia pregar esse Evangelho aos romanos, aqueles que estão recebendo a carta. Então ele diz: não me envergonho. É por isso que eu quero falar dele para vocês. Eu quero falar do Evangelho porque eu não me envergonho de dizer que eu sou um pregador do Evangelho, que eu apresento o Evangelho para as pessoas, porque ele é maravilhoso. Sabe o que o Evangelho é? Ele então define para nós: o Evangelho é poder de Deus. Essa palavra que ele usa para poder é uma palavra que dá a ideia de trabalho duro e de força. A gente pode chamá-la de dunamis. E ela é a origem de algumas outras palavrinhas que a gente tem na nossa língua. Poderia ser, por exemplo, a origem da palavra dinâmica, que a gente usa muitas vezes para aquela brincadeira que alguém manda você fazer quando você está participando de uma dinâmica numa disputa por um emprego. Também é a dinâmica que explica o movimento dos corpos celestes. Dinâmica. Além disso, ela também é a origem da palavra dínamo, que geralmente caracteriza uma grande energia, ou uma grande fonte de energia. E ela também é a origem de uma palavra muito importante: dinamite. No final das contas, o Evangelho é a dinamite de Deus. Mas o que ele tem que explodir? Bom, vamos voltar um pouco para entender qual era o problema. Eis que Adão e Eva, voltamos bastante, né? Eis que Adão e Eva estavam no Éden e viviam felizes lá. Acredite, eles estavam muito felizes. Sabe uma coisa que faz as pessoas realmente felizes, para eu te provar que eles estavam felizes? Eles estavam lá, eles podiam comer a hora que eles quisessem, a comida estava lá entregue para eles, eles nem plantavam para tê-la, era só pegar. A comida estava lá entregue para eles. Digo mais, provavelmente não era nem eles quem pagava nem o Wi-Fi, nem a conta da Netflix. Provavelmente aquilo ali era entregue por Deus de graça para eles. Estava tudo entregue para eles, a vida era muito boa. Mas não é exatamente isso que estabelece que aquela vida era realmente boa. O que torna aquela vida realmente boa é que eles tinham acesso a Deus. Eles podiam falar com Deus. Na verdade, Deus os visitava frequentemente. Deus aparecia para conversar com eles, quase como num café da tarde. Ele surgia com um pãozinho francês, daquele gostoso, quentinho, para conversar com eles, para tratar com eles. Quantos de nós não dizemos em muitas ocasiões: eu só queria falar com Deus para resolver o meu problema. Eu só queria poder falar com Ele, para poder entender o que está acontecendo. Nossos primeiros pais tinham isso, eles falavam com Deus. Porém, um dia eles tomaram a decisão de que talvez Deus não fosse suficiente para eles. Talvez fosse uma boa ideia e, portanto, ir e comer do fruto proibido. Quando eles comeram do fruto proibido, a gente sabe, eles foram expulsos do Éden, segundo a promessa que foi feita para aquele que comesse do fruto, porque se comeres desta árvore, certamente morrerás. Os homens, portanto, passaram a não mais poder se comunicar diretamente com Deus e ter a perspectiva de que a vida era finita, a vida acaba. E assim começou uma busca desenfreada por talvez alcançar, falar com Deus, para quem sabe, se nós falássemos com Deus, poder resolver o nosso problema, poder mudar as coisas. E isso acontece ao longo de toda a Bíblia. A gente vai perceber que, dado o momento Jó, se você tiver coragem de tentar ler o livro de Jó, são 42 capítulos, e são diálogos bem densos naquilo que eles estão falando, mas se você atacar o livro de Jó para ler, você vai perceber que boa parte do livro Jó está dizendo: eu só queria falar com Deus, para mostrar para ele que os meus problemas não são justos, que eu estou vivendo uma situação que eu não devia viver. E enquanto ele falava isso, ele repetia isso, ele dizia isso de novo, e então no final do livro Deus aparece para falar com Jó. E o que Jó tem a dizer para Deus? Olha, na realidade eu percebi que eu estava enganado, que eu não devia ter dito nada para o Senhor. Ele nem sabia o que falar quando encontrou com Deus. A gente também pode pensar numa história que eu acho bem interessante para considerar essa busca por encontrar com Deus, é a história da Torre de Babel. É um povo que decide construir uma torre para tentar chegar até o céu, para então alcançar Deus. Vamos construir uma torre, alcançar Deus. O nosso nome nunca vai morrer. Nós seremos eternos porque teremos alcançado o próprio Deus. Eles decidem construir uma torre.
Eventualmente eles não conseguem. Provavelmente também, ainda que prosseguissem construindo, provavelmente não chegariam ao céu. Mas essa era a grande tentativa deles. E o que a gente vai perceber é que não são só os personagens bíblicos, é a história da humanidade. Todo mundo tentando descobrir o jeito de encontrar com Deus e de diminuir a sensação de que a vida é finita, a vida acaba. Dessa maneira, todos os povos vão desenvolver religiões que falam sobre algum tipo de céu, aguardando um momento que, apesar da vida acabar, existe um pós, e um pós maravilhoso, alguma coisa realmente boa. Quero dar o exemplo de 3 deles. Por exemplo, os gregos pensavam dessa maneira. Os gregos diziam, sim, existe um lugar maravilhoso. Eu sei que você vai se surpreender, você talvez já tenha ouvido falar de algum cemitério chamado Campos Elíseos, mas os Campos Elíseos originais são o céu dos gregos. E os gregos então diziam, quem morre como herói vai para os Campos Elíseos. Os heróis chegam nos Campos Elíseos. Para os nórdicos era morrer em batalha. Quem morre em batalha com sua espada na mão, quem já viu séries sobre vikings sabe disso, né? Quem morre em batalha com sua espada na mão, esse chegará em Valhalla. Há ainda a definição dos egípcios. Essa eu acho sensacional. Os egípcios diziam que aquele que tem o coração, quando a pessoa morre, você tem o seu coração colocado diante do deus Osíris, o deus do mundo dos mortos, sobre uma balança. Se o seu coração for mais leve do que aquilo que está do outro lado da balança, aí você vai para o céu. Se o seu coração não for mais leve que aquilo que está do outro lado, você não vai para o céu. O que é colocado do outro lado? Uma pena. Uma pluma. As chances são boas, né? O que acontece é que os egípcios entendiam que conforme a pessoa vai fazendo boas ações, o coração dela vai se tornando mais leve. Portanto, eles acreditavam que se você fizesse coisas boas, você iria para o céu. Você ia conseguir ter um coração bem levinho, que ia ser mais leve do que a pluma, do que a pena. Sabem, mas o problema é que nem isso muitas vezes resolve. Porque ninguém sabia o quanto você tinha que ser heróico, quantos inimigos você tinha que matar em batalha no caso dos vikings, e quantas coisas boas você tinha que fazer no caso dos egípcios, para conseguir chegar no céu. Eles simplesmente não sabiam. Isso é tão sério que a gente vai descobrir que, quando você lê a Odisseia, você vai descobrir que Aquiles, um dos grandes heróis dos gregos, não foi para os Campos Elíseos. E ficou o resto da eternidade vagando no meio de almas tristes. Segundo o poema de Homero. O que a gente aprende com isso? Que todos esses povos estão tentando fazer isso. Até os judeus. Nós encontramos os fariseus da época de Jesus o tempo todo dizendo, não, se você fizer um número correto de jejuns, se você cumprir a lei exatamente até cada vírgula dela, você fizer exatamente o que Deus manda, e se você for, portanto, alguém que guarda toda a lei, então você pode ir para o céu. Mas a pergunta era, e se eu quebrar alguma coisa na lei? Será que há perdão para mim? E ainda mais sério, e se eu simplesmente fizer tudo isso, será que eu terei feito o suficiente? E se eram necessárias 2.344 orações ao longo da vida, e eu só fiz 2.343? Aí então, eu não vou me salvar? O Evangelho é a dinamite de Deus para todas essas ideias. E por que ele é uma dinamite de Deus? Porque a vida, ela é vivida até o ponto da morte. E nós não sabemos quando ela vai acontecer. Portanto, embora tenhamos certeza dela, não sabemos quando ela vai acontecer. Ela é uma certeza que gera uma profunda incerteza. E isso faz com que a gente tenha medo de encarar essa possibilidade, tenha medo de imaginar que isso vai acontecer. E geralmente isso gera 2 tipos de indivíduos, 2 tipos de pessoas que lidam com isso. E são os ignorantes esperançosos e os que se lembram frustrantemente. O que o ignorante esperançoso faz? Ele se esforça com todas as forças para não lembrar. Eu não quero lembrar que um dia eu vou morrer. Eu não quero lembrar. Eu faço tudo que eu puder para não lembrar. Eu vivo intensamente aquilo que eu puder viver. E viver intensamente não é necessariamente pular de paraquedas, embora possa ser. Viver intensamente, eu quero dizer que ele vai fazer
o que ele gosta, o máximo de tempo que ele puder, para poder esquecer que eventualmente ele não vai mais poder fazer. Portanto, aquele que é o workaholic, ele simplesmente trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha. Por quê? Porque ele não pode lembrar que eventualmente isso vai acabar, que eventualmente a vida vai passar. Aquele que gosta de séries, maratona suas séries ao máximo que pode, porque talvez se eu assistir séries sem parar eu esqueça. O problema é que de vez em quando essa pessoa vai encontrar. Ela vai ser obrigada a lembrar de novo. Minha esposa conta que certa vez ela estava num avião que sofreu com uma grande turbulência. Uma turbulência realmente assustadora, de ponto de você ver todas as pessoas já começando a se desesperar, a querer levantar do lugar, e o piloto tem que pedir para, não, fique sentado, por favor, mantenha-se com o cinto afivelado. É claro que você também via aqueles que começavam a orar, e também aqueles que começavam a orar deixava todo mundo ainda mais desesperado, porque a pessoa não orava sozinha, ela estava desesperada, tinha que gritar para ver se Deus escutava, né? E gritava para tentar ver se aquilo ali passava. Do outro lado, existe o que se lembra frustrantemente. Essa pessoa trabalha o máximo que pode para ser aceita por Deus. É como os egípcios, ela faz boas ações, ela faz coisas muito boas, porque talvez se ela fizer coisas tão boas, a um ponto de que o seu coração seja mais leve, a um ponto de que ela possa de fato se considerar uma boa pessoa, aí Deus vai aceitá-la. Isso existe muito na igreja. Muitas vezes a gente se esforça e faz o melhor que pode, acreditando que é por isso que seremos salvos. Mas a realidade é que as nossas boas ações não serão suficientes para nos salvar. Nada de bom é tão bom a ponto de nós podemos fazer com que Deus se surpreenda e diga, realmente, depois de um ato tão bom assim, eu vou ter que aceitar essa pessoa. Todos nós estamos tentando construir as nossas torres através das coisas boas que a gente faz. Mas nenhuma torre vai ser tão alta. Foi isso que Lutero descobriu. Lutero se esforçava para ser a pessoa mais correta em toda a forma como ele fazia os seus afazeres de monge. Isso era tão sério que dizem que Lutero lavava o chão, ele esfregava o chão o máximo que ele podia para fazer aquele chão brilhar, de maneira que você depois pudesse olhar o seu rosto naquele chão. Alguns chegavam a brincar que Lutero esfregava tão bem o chão e dava para ver tão bem o seu rosto brilhando naquele chão, que até em chão de terra você conseguia ver o seu reflexo depois que Lutero tinha limpado. Lutero se esforçava e fazia o melhor que podia, acreditando que talvez, se ele fizesse isso muito bem, ele pudesse sentir que Deus o aceitava, que ele era salvo. Mas tudo o que ele fazia não o convencia. Ele continuava percebendo um vazio dentro de si. Ele não tinha conseguido o suficiente para que Deus o aceitasse. E como então nós podemos encontrar uma resposta em uma situação tão assustadora como essa de Lutero? Lutero prosseguiu então estudando a palavra de Deus, tentando descobrir o que era essa justiça, tentando descobrir como falar com esse Deus e talvez encontrar uma resposta, porque ele se sentia profundamente vazio. Ele então percebeu que há na realidade uma questão seríssima que precisa ser resolvida. Como pode Deus ser justo e ser misericordioso ao mesmo tempo? Veja bem, você gostaria que Deus fizesse a sua justiça perfeitamente e punisse todos os pecados que existem e que foram cometidos? Pense bem. Se você se lembrar bem, você vai encontrar as coisas erradas que você fez. Então pense bem se você gostaria que Deus punisse tudo, em todos. Talvez, embora você possa ver muitas pessoas mais sendo punidas, talvez você acabasse se descobrindo também sendo um dos que é punido. Então, vamos esperar que Deus seja misericordioso. Se Ele for misericordioso, a gente vai se sentir melhor. Assim, nós vamos escapar da sua ira. Mas se Deus for misericordioso, há um outro problema, porque aí Ele será misericordioso com todos. E todo mundo vai escapar. Lembra daquela pessoa que fez uma coisa horrível? Ela também escapará. Ela também não vai ser punida pelo que ela faz. Mas não funciona assim. Deus é justo e misericordioso. Ele é um Deus de paz e também um Deus de justiça ao mesmo tempo. Como Ele pode fazer uma coisa dessas? Porque Ele nos enviou a Cristo. E Cristo é a grande resposta do Evangelho.
Cristo veio, se entregou, e então, através da entrega dele, houve uma substituição. E todos aqueles que antes estavam condenados, quando creram nele, descobriram a vida. Paulo diz para nós que existe uma ideia de que é uma salvação primeiro para o grego e depois primeiro para o judeu e depois para o grego. Isso provavelmente leva alguns a considerar que se eu não tiver um passaporte israelense ou um passaporte da Grécia, eu estou perdido. Mas é certo que não é disso que ele está falando. Ele está demonstrando que essa salvação foi primeiro conhecida pelos judeus, mas ela se espalhou para que o mundo inteiro pudesse conhecê-la e pudesse alcançar salvação. Como? Fé, de fé em fé, do começo ao fim, por fé. Eles creram. E aqueles que creem, esses encontram vida em Jesus. A grande informação é que, se nós tentamos construir a nossa torre de Babel de coisas boas, nunca alguma delas será suficiente para alcançar Deus. Ninguém faz tantas coisas boas a ponto de impressionar Deus, a ponto de ser aceito por Deus. Mas Deus oferece graça e misericórdia de uma maneira muito simples. É simples mesmo. É profundamente fácil. Você não precisa fazer uma coisa super difícil. Ele diz que você só precisa crer. Se nós crermos, se nós simplesmente crermos na sua palavra, isso traz salvação. A realidade, portanto, é que esse evangelho que Paulo está apresentando é de que todos precisam crer em Cristo para obter salvação. Foi o que Lutero descobriu e teve a oportunidade de confiar em Deus com base nisso. Lutero, então, vai escrever sobre o que aconteceu e de que maneira ele encontrou a resposta nesse versículo que antes ele odiava. Ele diz assim: noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça pura e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado, e se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce. Em um maior amor, essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. O que Lutero descobriu, depois de muito ler essa passagem, é que ela não era uma passagem para ele sentir ódio. Ela não era uma passagem que dizia para ele que ele, não sendo justo, não iria para o céu. Ela era a grande passagem para que ele finalmente entendesse o que Deus realizaria. Para que ele percebesse que basta crer. Basta crer. Você percebe a doçura dessas palavras? Aquele que crê encontra a vida. Basta crer. O que acontece depois disso é que nós descobrimos que a justificação, o Evangelho, precisa dinamitar todas as nossas tentativas de alcançar Deus, ao ponto da gente perceber que se nós confiarmos nele, se nós simplesmente crermos nele, nós seremos salvos. Voltamos a Lutero então e percebemos que Lutero finalmente se viu revestido de justiça. Sabe aquela sensação que ele tinha de que se ele morresse, ele estaria perdido? Se eu morrer, então certamente não há salvação para mim, porque eu não faço o suficiente. Tudo mudou. Porque ele creu. Não porque ele fez alguma coisa boa. Isso traz uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que é bem fácil. Não é difícil crer. Só é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele de fato se entregou por você. E quando nós cremos, nós somos salvos. Mas traz um problema, uma coisa muito difícil. E a grande dificuldade é, nós precisamos confiar nele. Não tem uma alavanca, não tem uma coisa que você possa fazer para convencer Deus a te aceitar. Você só pode confiar que é verdade. Você só pode crer. Aquele que crê, verá Deus demonstrando que te salvou. Mas isso só vai acontecer quando a gente crê. Por isso é complicado. Não tem um elemento que você possa fazer. Não, eu vou me batizar e assim eu serei salvo, né? Não, não é suficiente. Não, eu vou fazer coisas boas, eu vou fazer o melhor que eu puder.
não é suficiente. O que nós precisamos fazer é simplesmente crer. Isso não tem como você encontrar, não tem como você olhar e achar. Mas se você crer, então o Espírito revestirá você da justiça de Deus, a tal ponto que você perceberá aquilo que Lutero percebeu. Agora eu me sinto justo. Agora eu sou justo. Não por mim mesmo, porque não sou uma pessoa que cumpre a lei perfeitamente, eu ainda peco muitas vezes, mas agora eu sou justo. Porque finalmente eu percebi que quando eu creio, o Senhor justifica. A imagem que eu gosto para pensar nessa ideia é: certa ocasião, você pode ter marcado de encontrar alguém. Então estava tudo certo, você ia encontrar a pessoa, mas deu a hora e você não apareceu. Então você tinha que se justificar. Por que você não apareceu, fulano? Quando você encontrou a pessoa de novo. E você teve que arranjar uma resposta. Eu não vim porque... E qual é a sua justificativa? E aí você pode dizer, eu não vim porque eu estava dormindo, eu não conseguia acordar. Para alguns seria uma desculpa muito boa, ia convencer, porque a pessoa dizia, realmente eu tenho uma dificuldade também com isso. Para outros a pessoa ficaria com bastante raiva de você. Né? Como assim? Você estava dormindo e não apareceu? Né? Depende da pessoa. Mas a realidade é, essa justificação, ou melhor, seja lá o que você disser, se a pessoa acreditar que foi um bom motivo, você está justificado. A realidade é que nós, então, através de Cristo, podemos nos colocar diante de Deus, na certeza de que Ele nos justifica. Ele é a nossa justificativa. Ele é a nossa explicação. Sim, eu cometi pecados, mas eu sei que eu estou perdoado porque Cristo é a minha justiça. Cristo é aquele através do qual eu olho e eu digo, Ele recebeu sobre si toda a punição de Deus. Eu não serei punido. A pergunta então inicial, como Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? É porque todo aquele que crê no Filho vê Deus punindo Jesus Cristo. E então, esse que creu não é punido. Basta crer. Não é um ato impressionante, não é algo muito grande. E talvez por essa razão fique difícil para a gente, porque a gente quer fazer uma coisa impressionante. Não é. A resposta de Jesus é, creia. Tão somente creia. E então, confie. Confie que a justiça de Deus foi posta sobre você. Porque se você confiar, então ela é sua. E então você está justificado. Ele justifica. E quando Ele dá justiça, Ele não só justifica, Ele transforma de tal maneira que aí sim nós podemos viver uma vida para Deus. E todas aquelas obras que eu falei antes que deveriam ser dinamitadas, de repente se tornam possíveis de fazer. Porque Ele nos torna capazes de fazer, pela sua justiça. Foi isso que Lutero descobriu. Foi isso que impressionou Lutero. Não tinha nada a ver com qualquer coisa que ele pudesse fazer. Tudo que ele precisava fazer era confiar em Deus. Confiar na justiça de Cristo. E se ele confiasse nessa justiça, estaria tudo resolvido. E ele não precisava mais ter medo. E então, quando você tiver os seus momentos de finitude, quando você tiver esses momentos em que você lembrar que você é finito, que a sua vida vai acabar, lembre-se também que por causa de Cristo há coisas maravilhosas que ainda estão por vir. Através do Senhor Jesus Cristo, que nos deu justiça, nós vamos encontrar com Deus Pai, nós vamos encontrar com o Espírito, nós vamos encontrar com o próprio Filho de Deus. Eu encerro lembrando uma história que Jesus contou. Jesus conta que 2 homens construíram cada um deles uma casa. Um construiu sobre a areia, o outro construiu sobre a rocha. O que construiu sobre a areia fez uma bonita casa. A casa era bonita, sério, tinha uma vista para o mar que era uma maravilha. Ele fez na areia, fez na praia, estava olhando para o mar, era uma coisa linda. Mas veio uma tempestade, como aquela que veio sobre Lutero. Veio um dia assustador, e quando esse dia assustador veio, a casa foi levada embora. A casa era linda, mas ela não servia, porque ela foi construída no pior lugar possível. Ela foi construída pela própria capacidade do homem. Do outro lado, o segundo homem construiu a casa sobre uma rocha. E nós sabemos que essa rocha representa o Senhor Jesus Cristo. Representa a confiança em Cristo. Representa simplesmente ter a certeza de que pela fé em Cristo nós somos salvos. É tudo que é necessário. O segundo homem construiu a sua casa sobre a certeza de que a salvação vem
tão somente por crer no Senhor Jesus Cristo. Ele creu. E no que ele creu, veio uma chuva muito forte, uma tempestade tão terrível quanto a de Lutero e quanto a do primeiro homem, mas a sua casa nem tremeu. Você quer descobrir como se sentir justo diante de Deus quando você estiver vivendo os seus momentos de finitude? Lembre-se, basta crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Basta crer. Por fim, eu lembro que eu sou filho de pais cristãos. E quando você é filho de pai cristão, muitas vezes parece que a salvação já é sua. Você já nasceu salvo, praticamente. Seus pais então olham para você, se você for um filho bonzinho, aí realmente eles acreditam que você foi salvo no ventre, né? Que você faria como João Batista se encontrasse Jesus, você glorificaria dali de dentro mesmo. E se você for aquele filho problemático, seus pais oram por você todos os dias, né? Nos dois casos, a verdade é que todos nós precisamos ter esse momento de fé, ter esse momento em que nós simplesmente percebemos que basta crer, não com a fé dos meus pais, mas com a minha própria fé. Basta crer. Creiamos e sejamos justificados pelo Senhor Jesus, como foi Lutero, como foi com Paulo, assim é com todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eles encontram a justiça de Deus, não para terem medo, mas para encontrarem paz no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta quando nós temos medo, Senhor. O Senhor é a resposta quando nos sentimos finitos. O Senhor é a resposta quando encaramos o fato de que a nossa vida certamente acabará. Mas isso não importa. Não importa, porque cremos em Ti, e quando cremos em Ti, temos a certeza de que há coisas ainda melhores à frente, Senhor. Ah, Senhor, leva todos nós a crer no Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, se alguém aqui tentou construir uma torre, Senhor, dinamita a sua torre com o Teu Evangelho, Senhor. Dinamita a sua torre, porque o Senhor é Deus. Porque o Teu poder é muito superior a tudo que podemos imaginar. E então, Senhor, leva-o a crer. Leva todos nós a crer. Sabemos que crer é fácil e, ao mesmo tempo, não é um feito espetacular, surpreendente. Mas, ainda assim, graças a Jesus, é tudo que precisamos fazer. Leva-nos a crer, Senhor. Leva-nos a crer para a salvação. E então reveste cada um dos meus irmãos aqui com a Tua justiça, a justiça de Cristo. Reveste-nos da Tua justiça, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.